Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a legislação institucional aqui da UERGS, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Eu organizei essa aula seguindo a ordem que eu acho mais lógica da gente estudar o conteúdo de legislação previsto no edital. No edital do concurso da UERGS, nós temos essas 4 normas para estudar. A Lei 11.646 de 2001, que autorizou a criação da UERGS. Eu acho interessante a gente começar por esta lei, para depois ver as demais que são posteriores. Depois dessa lei, que é uma lei bem tranquila, bem pequena da gente estudar, tem o Decreto Estadual 43.240. Esse decreto aprovou o Estatuto da UERGS. Esse decreto já é maior, né? Porque o Estatuto da UERGS já vai detalhar mais a organização da universidade. E depois de estudarmos essas duas normas, nós vamos para a Lei 13.968 de 2012, que instituiu o Plano de Empregos, Funções e Salários aqui para os servidores da UERGS. E por fim, a Lei 13.722 de 2011, que é uma lei estadual que autorizou a contratação de professores em caráter emergencial no âmbito da UERGS. Então a gente vai estudar as normas nessa sequência, começando pela lei que criou, ou melhor dizendo, que autorizou a criação da UERGS. Depois veremos as demais. Aqui nas aulas eu vou mostrando para vocês cada artigo dessas normas, explicando, claro, para que vocês entendam, e eu já vou indicando também ao longo da aula como que a banca que vai fazer a prova de vocês costuma formular as questões. Depois que a gente concluir as aulas, nós teremos as questões simuladas que eu elaborei. Eu elaborei muitas questões, dezenas de questões, para que vocês possam treinar bastante sobre os conteúdos estudados no final da aula. E eu também vou gravar a correção dessas questões em vídeo, porque aí vai ficar bem tranquilo para vocês compreenderem e memorizarem. E lá no dia da prova, o que é mais importante, lembrarem de tudo e acertarem todas as questões. Bom, vamos ao que interessa então, vamos começar a conhecer a UERGS a partir da Lei 11.646, que já está, né, na próxima página do nosso material. Bom, o que essa lei fez, pessoal? Essa lei autorizou a criação da UERGS. Nós temos uma regra que vem lá da Constituição, que a criação de entidades da administração indireta, que é o caso de autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, a criação dessas entidades precisa de uma lei criando ou autorizando a criação. Então, para que o Estado do Rio Grande do Sul pudesse ter criado a UERGS, era necessário uma lei. E esta lei que está no edital de vocês, a Lei 11.646 de 2001, é a lei que autorizou a criação desta universidade. Bom, então o Poder Executivo, né, o governo do Estado, foi autorizado a criar a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, conhecida, né, pela sigla UERGS. E a primeira informação que vocês devem destacar para fins de prova é que a UERGS é organizada sob a forma de fundação. Então, atenção, a UERGS, ela é uma fundação que pertence aqui ao Estado do Rio Grande do Sul. Se na tua prova a banca afirmar que a UERGS ela é uma autarquia, ou uma empresa pública, ou uma sociedade de economia mista, isso estará errado. A UERGS é uma fundação. E depois a gente vai ver lá no Estatuto da UERGS que ela é uma fundação de direito privado. Mas isso não quer dizer que ela seja privada, e a gente tem que ter cuidado com isso. A natureza jurídica da UERGS é de fundação pública com personalidade jurídica de direito privado. Então, para fins de prova, se a banca afirmar que a UERGS é uma fundação privada, particular, isso está errado, porque a UERGS é uma fundação pública. Agora, se a banca afirmar na questão de prova
se a natureza jurídica da UERGS é de fundação de direito público ou de direito privado, o certo vai ser marcar de direito privado. Então, a UERGS é uma fundação pública com personalidade jurídica de direito privado. E isso está expresso também lá no estatuto dela. Isso pode ser uma questão de prova. Então, é correto afirmar que a UERGS é uma fundação ou que a UERGS é uma fundação com natureza jurídica de direito privado. Essas duas afirmativas estarão corretas numa prova sobre a UERGS, porque é isso que nós temos nesta lei e também no estatuto da UERGS. Bom, então a primeira coisa a lembrar para a prova é que a UERGS é uma fundação, não é autarquia, nem empresa pública, nem sociedade de economia mista. Segunda característica, ela é multicampi, porque ela tem diversos campi, né? Ela não tem um campus apenas, ela tem campus em diversas regiões do estado. Por isso ela é multicampi. Ela tem autonomia pedagógica, didática, científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. A UERGS tem autonomia para definir quais conteúdos, quais cursos vai ministrar, com qual forma, qual vai ser a didática empregada. Ela tem a sua própria gestão administrativa e financeira. Por isso eu posso afirmar que ela possui essa autonomia. Como ela é uma fundação e é uma universidade que tem na sua gestão uma participação importante do próprio corpo docente, ela tem essa autonomia para decidir os conteúdos que vai trabalhar e tudo mais. E isso é melhor explicado também lá no estatuto da UERGS. E a UERGS garante a gratuidade do ensino nos seus cursos regulares. Porque ela é uma universidade pública, né? Ela é uma universidade que não vai cobrar pelo ensino nos seus cursos regulares. Então essas são as principais características da UERGS nesta lei. Lá no estatuto tem mais algumas, mas nesta lei, por enquanto, essas são características aqui que a gente tem que memorizar da UERGS. A UERGS integra o subsistema de ensino superior na forma da lei, claro, ela oferece cursos de ensino superior, e ela tem um prazo de duração indeterminado, com sede e foro no município de Porto Alegre. A sede da UERGS é em Porto Alegre, e ela não tem um prazo para parar de funcionar. Ela não foi criada só por algum tempo, só por alguns anos. Ela tem um prazo indeterminado. Então, se na prova a banca afirmar que ela tem um prazo de duração de alguns anos, está errado, porque o prazo dela é indeterminado. Todos os atos, contratos e convênios que a UERGS vai firmar estão sujeitos à fiscalização e também aos controles externo e interno próprios da administração pública. Claro, como a UERGS é uma fundação pública, ela está sujeita a essa fiscalização que todas as entidades públicas sofrem. Então ela vai ser fiscalizada pelo Tribunal de Contas, pelo Poder Legislativo, dentre demais órgãos. E também, pessoal, como ela é uma fundação pública, ela vai ter também que seguir as regras relativas a licitações e concursos públicos para a seleção de pessoal. Quando a UERGS vai contratar uma outra empresa, ela tem que fazer concurso, tem que realizar uma licitação. E quando ela quer contratar empregados, servidores, ela vai fazer concurso público. Por isso que a gente está aqui estudando, para vocês passarem no concurso e poderem trabalhar na UERGS. Então, a UERGS está sujeita às regras que as entidades públicas em geral estão, que é fiscalização, realizar licitações e realizar concursos públicos para contratar o seu pessoal. Para efeitos da gratuidade do ensino que é oferecido pela UERGS, entende-se por ensino as atividades diretamente relacionadas à formação dos estudantes, inclusive o acesso e atividades meio necessárias para tal. Como assim?
Aqui está querendo dizer que gratuidade não é só dar a vaga. Porque para muitas pessoas, apenas a vaga não é suficiente para que elas consigam frequentar a universidade. Então ela também precisa garantir para os estudantes também condições que eles frequentem as aulas. Então a gente tem a possibilidade da universidade auxiliar os alunos de baixo poder aquisitivo com programas especiais que auxiliem, entre outras despesas, o custeio de moradia, transporte e alimentação. Então, a UERGS ela não vai dar só a vaga, ela também vai garantir para quem necessitar outras despesas, como, por exemplo, moradia, transporte e alimentação. É isso que nós temos, então, nesses dois parágrafos aqui. E os alunos beneficiados com essa gratuidade, eles deverão retribuir isso após formados. E a gente tem, então, que os alunos beneficiados com a gratuidade deverão prestar gratuitamente serviços ao Estado na área da sua formação, de preferência no município onde estiverem trabalhando, por no mínimo 4 horas por semana, por período igual à duração do curso realizado. Então, se o curso foi de 4 anos, por 4 anos, 4 horas por semana vão prestar esses serviços para o Estado. É isso, é uma retribuição que está prevista aqui. E aí vocês podem me perguntar, né, como que funciona isso? Aqui na lei apenas diz na forma a ser regulamentada, quer dizer, deveria existir um outro decreto, uma outra norma estabelecendo como que vai ser feita essa prestação de serviços. Então é isso que nós temos aqui sobre essa gratuidade no ensino. A banca também pode formular questões perguntando, por exemplo, quantas horas semanais ou por quanto tempo vai ser feita essa retribuição. E aí tu vai lembrar que é por 4 horas semanais por período igual ao da duração do curso realizado. Muito bem. Então é isso que nós temos aqui neste primeiro artigo da lei que autorizou a criação da UERGS. E qual é o objetivo da UERGS? A UERGS tem como objetivo principal ministrar o ensino de graduação, pós-graduação e formação de tecnólogos. Também oferecer cursos presenciais e não presenciais, promover cursos de extensão universitária para quem já tem formação, fornecer assessoria científica e tecnológica e desenvolver a pesquisa, ciências, as letras e as artes, enfatizando os aspectos ligados à formação humanística e à inovação, a transferência e a oferta de tecnologia, buscando o desenvolvimento regional sustentável, o aproveitamento das vocações e as estruturas culturais e produtivas de cada região, né, que são as locais. E poderão ser ministrados cursos de educação à distância, que utilizem recursos eletrônicos, que cada vez é mais uma realidade, né, a possibilidade de oferecer cursos à distância. O artigo 3º estabelece que a UERGS, observando o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, vai organizar a sua estrutura e funcionamento na forma desta lei, do seu estatuto e do regimento geral. Aqui quer dizer, pessoal, que ensino, pesquisa e extensão são coisas que não se separam, não se dissociam, né? Porque dissociar seria separar. O princípio da indissociabilidade quer dizer que essas coisas não se separam. São coisas que andam juntas, que devem ter na universidade. Atividades de ensino, pesquisa e extensão. E a UERGS, claro, na sua organização, vai sempre levar isso em consideração. E a UERGS é constituída de órgãos centrais, unidades universitárias e unidades complementares. E é garantida a instalação de sedes regionais da UERGS e seu funcionamento em todas as regiões dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento, os COREDs. Órgãos centrais da UERGS, sem prejuízos de outros que podem ser instituídos lá no seu estatuto, são 2.
o CONSUM, que é o Conselho Superior da Universidade, e lá no estatuto está como é a composição desse conselho, e a reitoria. Então esses são dois órgãos centrais aqui da UERGS que o estatuto já estabelece e depois lá no estatuto está melhor explicado o que cabe a cada um deles. O Conselho Superior da Universidade é um órgão de deliberação superior. Órgão de deliberação significa que é o órgão que toma decisões. Com competência normativa, com competência de fazer normas, sendo integrado por representantes da reitoria da UERGS, representantes das unidades universitárias, representantes também da comunidade universitária. Inclusive o parágrafo único vai dizer que a comunidade universitária é o corpo docente, que são os professores, o corpo discente, que são os alunos, e também os corpos técnico e administrativo, que são os servidores que trabalham na unidade. Então, quando a gente fala em comunidade universitária, a gente está falando em todas essas pessoas que fazem parte dela, professores, alunos e servidores. E lá na composição do conselho universitário, a gente vai ter representantes, então, dos professores, dos alunos e dos servidores, dentre outros também, né? Porque também devem ter representantes da sociedade civil organizada e dos poderes públicos. A composição, mandato, forma de escolha, número de membros e demais regras estão estabelecidas lá no Estatuto, sendo garantida a autonomia universitária. Bom, seguindo, o artigo 7º aqui já vai apresentar algumas das atribuições do Conselho Superior. Lá no Estatuto elas estão melhor explicadas. Mas o que cabe a esse Conselho Superior aqui da UERGS? Dentre outras coisas, o Conselho Superior vai traçar as diretrizes gerais, o plano global de aplicação de recursos e supervisionar todos os órgãos de conselho. Também vai coordenar a elaboração e aprovação do Estatuto, elaborar o regimento geral da UERGS, e para isso é necessária a decisão, o voto, de 2/3 dos membros em exercício, quer dizer, para aprovar o texto do regimento geral é necessário, né, o voto de 2/3 dos membros do Conselho Superior. Também o Conselho Superior vai aprovar os regimentos das unidades universitárias, unidades complementares e colegiados centrais, porque cada unidade da UERGS tem o seu regimento, com as suas regras de funcionamento, e isso é aprovado pelo Conselho Superior. Também o Conselho Superior vai decidir sobre a criação, extinção, transformação, desligamento e incorporação de campos ou unidades pelo voto, pela decisão de 2/3 dos seus membros em exercício. Também vai deliberar sobre a criação e extinção de cursos de graduação e pós-graduação, bem como a sua reestruturação. Vai homologar os acordos e convênios firmados pela universidade, delegar competências por decisão também de 2/3 da totalidade dos seus membros e fixar o quadro de pessoal e encaminhar para a aprovação do governador do estado para sua efetivação através de um projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo. Ou seja, o Conselho Universitário, e ele já fez isso, né, ele decidiu o quadro de pessoal, quer dizer, quais são os servidores, quais são os cargos necessários para que a UERGS possa funcionar. Com base nisso, o Conselho encaminhou para o governador, então, essa proposta e o governador apresentou o projeto de lei criando, né, esses empregos que fazem parte do quadro de pessoal da UERGS. Então, essas são competências aqui do Conselho Superior. Lá no Estatuto, como eu já mencionei, também a gente vai ver mais competências com mais detalhamento. As regras sobre o mandato, forma de escolha e número de membros dos conselhos da UERGS, bem como o seu funcionamento, são definidas no Estatuto e no Regimento Geral da Universidade. A reitoria é o órgão de direção superior de todas as atividades universitárias aqui, sendo dirigida pelo reitor, e ela tem as suas estruturas administrativa e operacional definidas também lá no Estatuto. O reitor, ele é escolhido
mediante eleição direta e uninominal, nos termos estabelecidos no Estatuto da Universidade, e ele é nomeado por ato do governador do estado para o mandato de 4 anos. Atenção que daqui pode sair uma questão da nossa prova. Então, como que é feita a escolha do reitor da UERGS? É feita mediante uma eleição direta e uninominal, porque cada eleitor vota em um nome, né? É uma eleição uninominal, ela não é uma eleição plurinominal com listas tríplices, como acontece em alguns órgãos. Não. Aqui a eleição é uninominal, em um nome que é feita a votação. O eleito vai ser nomeado pelo governador para um mandato de 4 anos, e a duração desse mandato tem muita chance também de ser perguntada na nossa prova. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso primeiro vídeo aqui do nosso estudo da legislação institucional da UERGS. No próximo vídeo eu volto para a gente continuar conhecendo as regras sobre organização e funcionamento aqui da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Dá um clique que eu já volto. Até logo.